A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã de quinta-feira, dia 14 de maio de 2026, onde o Senhor preparou para nós deixarmos novamente uma palavra aqui ao coração dos irmãos, né? A palavra de Deus, ela vai nos dizer nesta manhã no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, nós sabemos que nós vivemos um tempo em que a nossa luta, não é contra a carne, mas contra os principados e potestades. Nós sabemos que nós vivemos um período onde as coisas estão muito ocultas, as revelações que nós buscamos do Senhor é para que o Senhor venha nos mostrar aquilo que está oculto por trás de nós. Nós sabemos que o inimigo da nossa alma, ele oculta muitas coisas na nossa vida para que nós não venhamos enxergar, né, o mundo espiritual. Mas nós sabemos que as revelações profundas de Deus para a nossa luta, para a nossa vida, melhor dizendo, elas nos mostram que existe revelações espirituais, existe lutas espirituais, a qual nós temos que lutar todos os dias. Pode ver que o texto ele diz aqui, nos demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, nós viemos buscar esse fortalecimento em Deus, através das suas revelações, através daquilo que Deus nos mostra, que está em oculto, que nós não conseguimos enxergar no mundo espiritual. Nós sabemos que o mundo espiritual, se você não tiver, né, a visão espiritual para enxergar o que realmente o mundo espiritual ele nos mostra, nós não vamos conseguir decifrar ou até mesmo entender como vai funcionar esse mundo espiritual. Portanto, ele está dizendo, revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, as armadilhas do diabo é desativar você do mundo espiritual. O diabo ele quer desativar você do mundo espiritual para que você não venha entender o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual ele existe, irmão. O mundo espiritual diz que ele é vivo e ele é ativo, né? Pode ver que no mesmo livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, né, até o versículo 20, ele fala de uma batalha espiritual, né? Ele fala aqui de truques, ciladas, né, em que o diabo arma, né, coisas para poder nos enganar, poder nos tirar da presença do Senhor, para que nós não venhamos enxergar esse mundo espiritual. Então a armadilha do diabo é desativar você do mundo espiritual, trazendo para você preocupações, ansiedade, suicídios, medo, depressão, que são as doenças desses últimos dias. Mas Jesus deixou bem claro no capítulo 6, versículo 25 de Mateus, 6, 25 ao 34, ele fala sobre a questão da desistência, né? Nossa, quando nós desistimos e ficamos vazios dentro de nós, achando que tudo está perdido, tudo está acabado, né? Mas o Senhor, ele manda nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que interessante o texto que nós estamos falando aqui, ó. Eu vou colocar aqui para você ver em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25. Olha o que ele está falando para nós aqui, ó. Mateus 6, 25. Vou mostrar para você aqui, ó, o que o Senhor ele fala sobre a questão do mundo espiritual, né? Que ele existe e nós temos que lutar contra as possíveis ciladas do diabo. Olha o que ele está dizendo aqui, ó, no 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto já
a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto a vosso corpo, pelo que haveis de vestir, não é a vida mais do que o mantimento, ou o corpo mais do que as vestimentas. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? É o diabo querendo tirar o teu foco, né? Você colocar preocupações na sua vida, para que você não venha se preocupar com o reino de Deus, preocupar com o mundo espirituais, né? Aí o Senhor ele vem nos dar um ensino sobre a questão de olhar para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, em vosso Pai Celestial alimenta. Então nós vemos que ele fala assim, que você tem muito mais valor do que isso, e ele cuida de você, ele zela de você. Agora lá no 33 é o que ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Não vos aquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então nós vemos aqui que o próprio Jesus, ele fala para o cuidado que nós temos que ter é com as coisas espirituais, né? Coisas que nós não enxergamos, que é o mundo espiritual. O mundo espiritual, irmão, ele existe, e nós temos que tomar muito cuidado, porque olha o que está dizendo aqui, né? Ainda no versículo de número: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, no mundo espiritual, nós temos que lutar sim contra as hostes malignas desse século presente, que tenta colocar em nós preocupação, ansiedade, medo, depressão, que são essas doenças. Porque a depressão, irmão, é uma existência que fica vazia dentro de nós, né? Tirando o seu desejo de viver, o seu desejo de você progredir, de você pensar em ser alguém na tua vida, achando que você não é ninguém, que você não vai conseguir, que você não pode. Então a depressão ela é uma desistência. Você vai desistir daquilo que Deus prometeu para você. Então é esse cuidado que nós temos que ter. E a ansiedade, ela exerce uma preocupação, um desejo exagerado por algo mexendo com as nossas emoções, a qual nós somos abalados com as nossas emoções. Então, o desejo exagerado por algo, de conquistar algo, né? Por isso que o Senhor falou lá, que nós lemos lá em Mateus 6, né? Que a nossa preocupação, ela vai nos afastar cada vez mais de Deus. Portanto, nós temos que estar se revestindo do poder de Deus, se revestindo das couraças da justiça. Pode ver que o texto ele vai mais além ainda, quando ele fala aqui no versículo 13, olha o que ele está falando: portanto, tomai todas as armaduras de Deus. Olha, tá vendo aqui? Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Resistir o dia mau. O dia mau ele vem, irmão. Agora nós temos que resistir. Vai vir a preocupação, vai vir o medo, vai vir aquela ansiedade, vai. Só que você tem que controlar, você tem que vencer ela. Com o quê? Com revestimento, com fortalecimento no Senhor, né? Não deixando que as emoções controlem a sua vida, mas que nós venhamos o quê? Olha o que ele está dizendo, que nós venhamos nos controlar. E é uma coisa que o demônio respeita em nós, né? É a autoridade espiritual, porque a igreja perde no mundo hoje espiritual essa autoridade, né? Esse respeito, essa hierarquia, né? Que nós aprendemos, que é a importância de nós sabermos que existe um Deus além daqueles deuses que têm se levantado contra a nossa vida. O diabo ele vai se levantar? Vai. Só que aqui está dizendo o quê? Que nós venhamos guardar, respeitar essa autoridade de Deus, que Deus tem mais poder. Ele pode ter poder, mas o Senhor ele tem todo o poder. Então toda guerra espiritual ela precisa ter uma estratégia no mundo espiritual, né? Qual é a minha estratégia? É o alvo.
meu alvo é Cristo. Então eu tenho que pensar em Cristo, né? Em todo o tempo eu tenho que pensar no Senhor, que o Senhor é aquele que me guarda, aquele que me livra, aquele que me protege. Todas as guerras, então, espiritual, ela precisa ter uma estratégia no mundo espiritual. Qual é? É o alvo. Meu alvo é Cristo. Filipenses 3,12, Paulo ele vem bem claro quando ele diz que prossigo para o alvo. Né? Então Paulo ele tinha certeza que o alvo dele era Cristo, independente de qualquer guerra espiritual, ele sabia que por trás daquilo ali tinha algo oculto, que era o inimigo tentando barrar o apóstolo Paulo de fazer a obra. Então o que ele fala aqui? Ele fala que essa guerra espiritual precisa ter estratégia, e a maior estratégia é o alvo. Qual é o meu alvo? É Cristo. E ele ainda fala aqui que cada um de nós, na área espiritual, nós temos essa liberdade para repreender todo espírito contrário que vem contra a nossa vida e contra a nossa família. Olha o que ele está dizendo no Salmo 91, verso 1 até o 16, ele fala de uma oração do salmista de proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará à direita do Senhor. Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Então, ele fala de uma oração de proteção. Então é essa oração que muitas vezes precisamos fazer, uma oração de proteção para a nossa vida, para a nossa família, para nossos negócios, tudo aquilo que nós entregar na mão dele, nós temos que fazer essa oração. Aí ele fala também, o Salmo 121, verso 1 ao 8, ele fala de confiança no poderoso Deus, que independente de qualquer circunstância, eu tenho que confiar em Deus. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor. Diante aquele medo, aquela dificuldade, ele confia no Senhor. Ele fala, eu levo os meus olhos para o Senhor, para o alto, da onde virá meu socorro. E ainda ele diz que aqueles que confiam no Senhor não se abala diante desses inimigos. Salmo 125, verso 1 ao 5, ele fala da confiança para não se abalar diante dos teus inimigos. Ele vem falar para nós também da oração, né? A importância da oração. Quando ele fala que orar para nós é importante para poder nós lutarmos contra o mundo espiritual. Daniel fazia essa oração 3 vezes ao dia, né? Lá no livro de Daniel 6:10, ele fala desta oração, né? A importância de nós estarmos orando, buscando, né, ao Senhor. É o mundo espiritual. Daniel 6, versículo de número 10, olha o que ele está dizendo para nós aqui, irmãos. Interessante isso aqui. Quando ele diz Daniel, pois, olha só o que ele está falando para nós aqui, ó, no versículo de número 10, tá vendo aqui? Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, olha aqui, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes aqui, ó, 3 vezes ao dia, se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Tá vendo? Então Daniel era um homem de oração. Ele orava, ele lutava, ele guerreava no mundo espiritual. Daniel, ele fazia aquela guerra espiritual na vida dele, né? Ele lutava, ele catava ele tinha um desejo de orar, porque ele sabia que ele só ia vencer aquela guerra através da oração, né? Nós sabemos que hoje a oração ela é fundamental na vida da gente. A Bíblia diz orar sem cessar. O livro de Tessalonicenses fala para nós orar sem cessar, né? Orar em todo tempo. Em tempo e fora de tempo nós temos que orar, porque quando nós oramos, nós movemos o mundo espiritual. E a oração, ela fortalece, ela nos dá força, ela nos reveste. Por isso que ele diz aqui, ó, portanto, tomai todas as armaduras de Deus para que possais resistir o dia mal, e havendo feito tudo isso, ficai firme. Aí ele diz que estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, né? E vestido a couraça da justiça, revestimento,
né? Como um soldado de Cristo, nós somos revestidos com as couraças da justiça, cingindo os nossos lombos com a verdade, com a palavra de Deus, né? Calçando os pés na preparação do evangelho da paz, né? Que é esse evangelho que nós estamos pregando. Aí ele diz, tomando sobretudo o escudo da fé, proteção, se protege, tem aqui ferramenta de defesa para nós, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tudo aquilo que o maligno nos atacar, nós vamos estar protegidos, porque nós estamos com o escudo da fé, irmão. Nosso escudo da fé, ele diz, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, tomai o capacete, olha o que ele está dizendo, tomai o capacete da salvação, né? O capacete é esse, aquele que vai proteger a minha mente, né? Renovando ela todos os dias. A Bíblia fala isso, sobre renovar a mente todos os dias, todo momento, né? O livro de Romanos, capítulo de número 12. Deixa eu ver se é Romanos ou Hebreus, irmãos. Aguenta um pouquinho aí. Romanos. Aqui, ó. Rogo, pois... Aqui, tá vendo aqui? Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformei com este mundo, mas transformais, aqui, ó. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, transformais. Eu quero focar nisso aqui, ó. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a cada dia, eu tenho que transformar minha mente. Minha mente tem que ser renovada, minha mente tem que ser transformada, porque nós somos bombardeados todos os dias e todos os momentos, porque o mundo espiritual, ele não para, ele está em movimento, irmão. Se eu não lutar contra ele, irmãos, eu não vou vencer. Aí ele diz aqui, ó, também, que Daniel, ele não só orava 3 vezes ao dia, mas Daniel também jejuava, né? No Daniel 10, 2 e 3 diz que ele jejuava também. 21 dias ele fez um propósito de jejum, para que ele pudesse ter uma resposta. E aí ele, no capítulo 10, versículo 12 ao 19, ele tem uma resposta do anjo, né? Quando ele orava, ele guerreava. E quando ele guerreava, chegava a resposta. O anjo traz a resposta a Daniel. Primeiro ele guerreou, depois ele obteve a resposta. Você está entendendo o mistério? Primeiro você vai guerrear. Olha só o que ele está dizendo aqui. Livro de Daniel, capítulo 10, irmãos. Daniel 10, lá no versículo que nós lemos, olha o que ele está dizendo para nós aqui, ó. Daniel 10, né? Já estou encerrando aqui, só para os irmãos poderem entender. Daniel, ele fala aqui, ó, capítulo 10, lá no versículo que nós estamos lendo, versículo 2, olha o que ele está dizendo aqui para nós, ó. No versículo 2, vocês estão vendo aqui? Daniel 2, olha, até está tendo, naquele dia, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, ou seja, 21 dias de oração e jejum, lutando para obter uma resposta. Só que no 12, olha o que ele está dizendo para nós no versículo 12. Então disse, não temas, Daniel. Está vendo aqui? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha aí que coisa interessante. Daniel orou e a resposta chegou. Não desfaleça o vosso coração, né? Porque o Senhor, ele ouve as nossas orações, né? Por mais que se levante contra nós, você vai ver às vezes as coisas tudo ao contrário, parece que Deus não está te ouvindo, mas ele está dizendo no 14, agora vim para fazer-te entender que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque eu vim, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando comigo essas palavras, baixei meu rosto e emudeci. E eis que um como semelhante aos filhos do homem.
me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse daquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores. Olha aí, ó. E não me ficou força alguma por causa daquela visão. Então você vê o que é o mundo espiritual, irmão. O mundo espiritual é isso aí. É uma luta que você vai lutar todo momento. Você pensa que o teu inimigo da tua alma ele vai desistir, ele vai parar? Não vai não, irmão. Ele vai lutar contra você. E só que a vitória final é do povo de Deus. Daniel 12:13. Olha o que ele está dizendo para Daniel. Tu, porém, vai até o fim. Ó, no final aqui, ó, o que ele disse para Daniel? Tu, porém, vai até o fim, porque repousará e estará na tua sorte no fim dos dias. Então, nós vemos que a luta é espiritual, a batalha ela é espiritual, mas nós temos que lutar até o fim. E eu vou encerrar aqui, irmãos, com este versículo aqui, ó, orando, olha aqui, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. Olha aí, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Olha, interessante como fecha esse capítulo 6 de Efésios, né? Olha como é que ele fecha aqui, ó, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no quê? No Espírito, tá vendo? E vigiando nisso com toda perseverança, olha aqui, e súplicas por todos os santos. Então, olha o que ele fala de quase 4 sequências: oração, súplica no Espírito, vigilância, e ele fala de perseverança. Olha que coisa interessante. Oração em todo tempo, com súplicas no Espírito, vigiando, e por último ele fecha com perseverança, né? Então, são 4 pontos importantes na nossa vida. Portanto, irmãos, vamos lutar, sim, mas vamos ter a certeza da nossa vitória. Amém? Então esta é a palavra que eu quero deixar ao teu coração nesta manhã de quinta-feira, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades da maldade. Nos demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, vestiu todas as armadura de Deus, para que possais estar firme contra as ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, né? Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lembre de uma coisa: o inimigo, ele quer desativar você do mundo espiritual. Ele quer desativar, ele quer colocar preocupação, ansiedade em você, medo, até depressão, doenças desses últimos dias, suicídio, dizendo para você que não tem mais jeito, que é melhor você dar um fim, dar um ponto final nisso tudo, colocando depressão, colocando um vazio dentro de você, fazer você desistir das promessas de Deus. Mas creia, irmão, que o Senhor está no controle. O Senhor está acima de tudo. O poder está na mão dele, né? Então confia no Senhor e ele tudo fará na tua vida. Amém? Eu vou estar orando aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra, por tudo que o Senhor falou nesta manhã, Pai, de quinta-feira. Que o Senhor venha, meu Pai, nesta manhã visitar as almas, vidas, as pessoas que estão passando, Pai, por dificuldade espiritual. Pai, que o Senhor nesta manhã possa visitar essas almas, essas pessoas, meu Pai, que precisam, Pai, de um renovo espiritual, essas pessoas que precisam, meu Pai, ser preenchida pelo Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, preencha, meu Pai, o coração dessas pessoas.
Preencha a vida dessas pessoas, Pai, que estão passando por dificuldade, às vezes um vazio dentro, às vezes, meu Pai, mexendo até com as suas emoções, mexendo às vezes, meu Pai amado, em nome de Jesus, meu Pai, com algo dentro da pessoa, trazendo medo, trazendo a depressão, trazendo a preocupação, Pai amado, tirando o desejo da pessoa de buscar a Tua presença. Pai, nesta manhã, Pai, eu oro por essas vidas. Eu apresento essas vidas nas tuas mãos. Traga um fortalecimento para aqueles que estão fracos, desanimados, Pai. Para aqueles que estão enfermos, Pai, eu te peço a cura. Pai, vai entrando com providência, nos curando de toda enfermidade. Sabemos que os dias são maus, sabemos que nós estamos sujeitos a qualquer tipo de enfermidade, Pai. Mas nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti e acreditamos que Tu tem o poder, Pai, de fazer aquilo que nós não podemos. Pai, é no nome de Jesus. Como Teu servo, eu quero Te agradecer nesta manhã por esta palavra, em nome de Jesus, e que vai alcançar vidas nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, curta aí a nossa página, né? Seja um seguidor, dá uma curtida, faz um like, né? Você conhece já o meu canal, se encontra ali, arroba Jeová José Souza, tudo junto, Z no final, 3, tá? Arroba Jeová José Souza 3. Você entra lá, compartilha, escuta as mensagens e eu creio que Deus tem algo para a tua vida nesta manhã. Amém? Deus abençoe, te dê um ótimo dia. Continua orando por nós. Nós somos afetados aí com uma gripe forte, mas eu creio que Deus está no controle. Amém? Deus abençoe.